Bom, temos aqui conosco na ponta da linha o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Cláudio Alberto. Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, ministro. Que confusão, né? Como é que está o clima no Palácio do Planalto, no governo, na relação entre o presidente e o ministro da Economia? O senhor acredita que está tudo normal? Isso, enfim, essas diferenças que têm sido registradas em relação ao Renda Brasil são naturais? Como é que o senhor classificaria o clima neste momento? Porque, afinal de contas, essa declaração do presidente ontem causou até alguma intranquilidade nos agentes econômicos, no chamado mercado financeiro, etc. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, Cláudio, o ambiente lá continua muito bom. Nós tivemos uma reunião anteontem com todos aqueles que, mesmo que não tivessem uma ligação direta com a economia, que tivessem uma visão de país para poder ter várias opiniões na mesa. A reunião foi ótima, a reunião foi muito boa. E o que o presidente falou ontem, mais ou menos já era do conhecimento da equipe econômica e do ministro Paulo Guedes, que não pode acontecer um Renda Brasil que não seja para atender aqueles que são mais necessitados. O que ele quis dizer ontem foi isso. E até você já fez um comentário agora, há poucos minutos atrás, dizendo que tem que procurar uma maneira de tirar daqueles que têm mais. E não tirar de quem... É o que ele falou ontem. Eu não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Porque isso não é solução. Isso é um remendo, né? Então tem que buscar uma solução e eu tenho certeza que a equipe do ministro Paulo Guedes, que é extremamente competente, o ministro Paulo Guedes, que é um sujeito que ele não é um camarada que seja cordato com tudo, mas ele tem tido uma paciência enorme nas negociações com o Congresso, nas negociações que ele tem feito, principalmente com o pessoal da oposição, para chegar a um acordo numa série de medidas que já foram tomadas. Então, ele teve uma visão excepcional durante a crise. O pessoal está esquecendo que nós vivemos, durante alguns meses, uma crise seríssima. Eu me lembro que estavam brigando por 40 bilhões de reais que estavam lá para decidir no Congresso para onde ia, para onde não ia. De repente, foi 1 trilhão de reais que foi colocado durante a pandemia. Apesar de toda a campanha que fizeram contra o governo federal, foi o governo federal que aguentou a mão durante a pandemia. E apesar de tudo, ainda teve desonestidade na ponta da linha. Quer dizer, é um país, às vezes, marcado por algumas características que nos envergonham muito. O camarada fazer falcatrua na ponta da linha, em plena crise, em plena pandemia, é inacreditável. Mesmo assim, o governo manteve tudo que ele tinha conseguido amealhar para colocar, para ajudar, ele fez e colocou na ponta da linha. Então, foi um período muito difícil e é aquele negócio, isso acontece na casa da gente. De repente, um parente fica doente, a família toda se reúne, gasta o dinheiro todo e daqui a pouco vai todo mundo ter que contribuir para que se volte à vida normal. Eu tenho a impressão, Cláudio, que tem alguns órgãos de imprensa que eles não têm reunião de pauta. Eles reúnem de manhã para saber, vem cá, quem é que tem mais coisa ruim para falar do Brasil, do presidente da República? Quem tiver aí, conta para a gente botar isso no jornal. E saem para a rua, não é para buscar notícias, não é para buscar a verdade, não, é para saber, vem cá, como é que nós podemos piorar esse troço para falar pior ainda do Brasil e do presidente da República. Essa é a impressão que eu tenho quando abro os jornais, alguns órgãos de imprensa, de manhã. Ministro General Augusto Heleno, bom dia. Já que a gente está nesse assunto, queria perguntar aqui com todas as letras para o senhor, já que o senhor fala, às vezes, dessa bolsa de especulações que se abre. E ontem o ministro tomou uma espécie de pito, o ministro Paulo Guedes, do presidente em público. O ministro Paulo Guedes está seguro, não está balançando não, ministro? Não, de jeito nenhum. O ministro Paulo Guedes, ele é muito firme nas ideias dele, nas posições dele. E ele já disse que ele só sai morto. Isso aí é uma coisa que é notória na persistência dele em tentar conseguir as coisas. Ele, quando sente que não tem jeito, ele cede. E o que foi comentado ontem está sendo discutido. Quer dizer, aquilo ali é que às vezes as pessoas não estão acostumadas a ter transparência nas coisas. Isso é um sinal de transparência. Olha, o governo está discutindo isto.
entre a equipe econômica, o presidente da República, o pessoal que está na articulação política, porque isso depende muitas vezes do Congresso. Então, isso está sendo discutido de forma transparente, não tem segredo, não tem roubalheira, não tem corrupção por trás das coisas. Então, as coisas são, às vezes, chocam pela transparência. E não há nenhum mal-estar entre o presidente e o ministro Paulo Guedes. O ambiente é absolutamente normal, de gente que está trabalhando e por isso tem que discutir sobre o que está pensando. E não são coisas simples, são coisas que influem na vida do país. Então precisam ser discutidas e é bom até que seja discutida publicamente para que fique bem clara a posição dos mais pobres, dos mais favorecidos, para que se tenha esse equilíbrio e busque a melhor solução. Foi ameaçada a retirada de alguns benefícios que são fundamentais. O presidente mesmo disse ontem, eu não vou cortar o abono salarial, porque tem gente que já se planejou até o fim do ano e que tem compromissos para pagar, e a gente não pode ser insensível a isso. Então é isso que está sendo discutido, mas com absoluta clareza, com grandeza, pensando principalmente no país, e eu acho que vai terminar tudo bem, não estou preocupado com isso não. General Augusto Heleno, bom dia. Nós sabemos que a situação fiscal é muito ruim, tanto da União quanto dos estados, dos municípios. Isso se agrava neste ano, em razão da pandemia, perda de arrecadação. E todo mundo sabe, mesmo antes da pandemia já sabíamos, que o governo não pode perder a arrecadação. Mas também há o consenso de que o brasileiro já paga muito imposto. Inclusive, uma das promessas de Jair Bolsonaro na campanha era exatamente não aumentar a carga tributária. No entanto, nós temos o brasileiro atungado há 26 anos com a história de não correção da tabela, né? Isso desde o governo Fernando Henrique. É tungado, né? Ou seja, é tirado o dinheiro do bolso de cada um, muito mais do que deveria tirar, com a não correção da tabela. O Paulo Guedes, ele tem insistido na ideia de um imposto que seria uma compensação para desonerações, que seria o imposto sobre transações eletrônicas, que claramente teria efeitos muito parecidos com a CPMF, inclusive efeitos inflacionários, né, por incidir várias vezes numa escala de produção. O governo, o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente, ele já tem uma posição a respeito desse imposto sobre transações eletrônicas? Ele apoia, ele continua sendo resistente à ideia desse imposto? O que o senhor pode dizer? Olha, o presidente tem sido muito coerente com o que ele prometeu. Ele tem reagido e reagido bravamente ao aumento de impostos, seja qual o imposto for, exatamente para ser fiel à promessa que ele fez. Pode acontecer? Pode, mas até agora eu não senti nenhum arrefecimento dele em relação a isso. Ele, todas as vezes que se discute, ele não quer que haja aumento de impostos. Exatamente por isso. O povo brasileiro, e aí incluímos todos, somos tungados violentamente com uma série de impostos. Então isso está dentro do espírito da reforma tributária, que é uma das coisas que vai ser discutida, amplamente colocada no papel pelo Congresso Nacional. Então isso faz parte dessa reforma tributária, tem reflexo na reforma administrativa. E, por exemplo, esse aumento da alíquota do imposto de renda, o presidente muitas vezes já se pronunciou a favor, que tem que atualizar, não sei o quê. Ele não tem visto com bons olhos esse negócio de não permitir deduções de despesas médicas, ele não vê isso com bons olhos. Claro, o que a gente tem que também entender é que a situação que nós estamos vivendo, e você mesmo falou sobre a situação fiscal, né? Nós já tínhamos uma situação fiscal que veio dos outros governos, por inúmeros motivos que não dá tempo de comentar aqui, mas já veio dos outros governos uma situação fiscal bastante difícil. É óbvio que com essa crise que nós vivemos no mundo inteiro, existe uma situação fiscal que nos preocupa muito, de arrecadação, né? Nós precisamos arrecadar, nós precisamos ter investimentos, inclusive investimentos estrangeiros. Então, cada vez que lançam uma campanha desse tipo, como essa agora, de querer desestabilizar o ministro Paulo Guedes, colocar que ele vai sair amanhã, que não sei o quê, que já está fritado, não sei o que lá, isso tem reflexos sérios para o país, não que se chama
a segurança jurídica para o investimento. Então, isso até é uma atitude que a gente pode considerar impatriótica. Querer falar mal do país hoje, fazer gravação de vídeo em inglês falando mal do país hoje, para jogar lá fora. Qual é o objetivo disso? Não dá para entender, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma crise, pode não ser uma guerra, mas é quase uma guerra. É uma situação que afeta a todos. Então, é preciso que haja uma consciência nacional para que o que não for necessário, o que não for absolutamente indispensável, vamos parar de prejudicar o país, principalmente na imagem do país no exterior. Então, isso surpreende um pouco a falta de sentimento de algumas pessoas em relação a isso. É uma situação nacional, uma situação em que todos têm que estar empenhados. Eu tenho certeza que o Brasil vai sair muito bem dessa crise, não só pelo brilhantismo da equipe econômica, que o país é muito rico. O país é muito rico, mais do que a gente pensa. E se não tiver roubalheira, a gente sai de qualquer coisa. O que impediu o Brasil de decolar, mas decolar muito, foi exatamente a roubalheira. Quando o mundo estava favorecendo o crescimento dos emergentes, o Brasil resolveu partir para a roubalheira em todos os setores. Então isso aí nos atrapalhou muito. E isso pouca gente comenta. Está esquecido já. Ministro, nós estamos entrevistando o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Ministro, eu queria saber o seguinte, agora esses dias, né, há 10 dias atrás, houve muitas críticas, né, ao fato de que o governo teria ampliado o orçamento do Ministério da Defesa e diminuído o orçamento de ministérios como Educação, Saúde, etc. Como o senhor explica essa decisão? Isso aconteceu de fato? Cláudio, o Ministério da Defesa já fez uma nota que deixa muito clara a quantidade de inverdades que foram publicadas em relação a isso. É preciso entender, primeiro, a notícia é totalmente inverídica em números, quer dizer, contra fatos não há argumentos. É só pegar a nota do Ministério da Defesa. Eu ia publicar no meu Instagram, só que a nota é um pouco extensa para poder abordar tudo que foi considerado nas críticas que fizeram. Então eu desisti. Mas vale a pena ler a nota do Ministério da Defesa, que mostra claramente que é uma inverdade. Pelo contrário, o ministro Fernando está muito preocupado, João Fernando está muito preocupado, que esse seria o pior orçamento do Ministério da Defesa nos últimos 20 anos. Mas a gente sabe que o país tem outras prioridades. Você não pode querer gastar um dinheiro que não existe para fortalecer a defesa num país que, teoricamente, não tem ameaça nenhuma de guerra recente, que é um país que está numa área do mundo relativamente tranquila. Então, nós não vamos querer que o Ministério da Defesa seja contemplado com um orçamento estupendo. Não é assim. Agora, além de ter sido em verdade o que disseram, é preciso levar em conta que, no nosso caso, as nossas Forças Armadas, elas cumprem uma série de missões que não tem nada a ver com o orçamento da defesa e que acabam, mesmo que haja um suplemento orçamentário para o cumprimento de algumas dessas missões, na verdade, os gastos no dia a dia, os gastos na área de manutenção, na área de uniformes, na área de transporte, acabam extrapolando muito o que estava previsto. Então, o Exército já fez 2 missões recentes que são completamente fora das suas atribuições normais. Essa missão de combater queimada na Amazônia, que é bastante difícil, e o empenho que as Forças Armadas tiveram em relação ao Covid foram gastos muito altos que não estavam no orçamento, obviamente. Então, a reportagem é toda ela inverídica, os dados são falsos, está demonstrado na nota do Ministério da Defesa, e as Forças Armadas estão acostumadas a viver com orçamento apertado. Então não vai ser agora que vão deixar de cumprir missão por causa disso. Agora, as acusações de que as Forças Armadas estão sendo beneficiadas, pelo contrário, o próprio presidente está preocupado pelas origens dele, pela proximidade que ele tem das Forças Armadas, ele está preocupado porque ele já sabe que o orçamento das Forças Armadas está bastante prejudicado no ano de 2020. E em 2021. General, pois não. E 2021.
Vamos lá. General Augusto Pode falar, Heleno, por favor. o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse ontem que a democracia brasileira é resiliente e disse que o país tem um presidente que defende a ditadura e a tortura e que mesmo assim ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Nos últimos meses, claramente melhorou a relação do governo com o Congresso e também com o Supremo. Inclusive, quando o ministro Gilmar Mendes fez aquela declaração sobre o Exército, a reação do governo foi serena, a ponto do ministro da Saúde ligar para o Gilmar Mendes, que estava inclusive em Portugal. Essa declaração do Barroso será respondida com silêncio, com serenidade, ou está ficando difícil manter essa relação serena e calma com os outros poderes? Olha, a ideia é manter a serenidade, até porque nós temos problemas muito sérios para serem resolvidos, já comentamos sobre alguns deles aí, e a gente lamenta uma declaração dessa, a gente lamenta, mas e não vamos encarar como provocação. Não somos nós que temos que fazer isso, seria talvez alguém que estivesse fora desse círculo de poder, mas a gente lamenta, porque é exatamente o que você disse, né? Está se buscando serenidade, relacionamento entre os poderes, independência entre os poderes, harmonia, respeito entre os poderes, e quando vem uma declaração desse tipo, lógico que ninguém fica satisfeito, ninguém acha isso aí normal e natural, até porque isso pode ser facilmente contestado, mas a ideia não é essa, a ideia é tentar manter a harmonia, porque o Brasil precisa de harmonia. Não adianta uma parte do país querer derrubar o presidente da República. Isso é uma pretensão completamente estapafúrdia. O presidente foi eleito democraticamente, numa eleição absolutamente limpa, então, até com dúvidas com relação à tal da urna eletrônica, mas isso não é o caso de se considerar. Ele foi eleito claramente com a maioria no segundo turno. Então, qualquer tentativa de deslustrar essa eleição é com o objetivo de derrubar o presidente da República. Então, essa pretensão é bom que seja abandonada em nome do futuro do país. Tem muita gente com isso na cabeça. É bom tirarem isso da cabeça, porque é uma pretensão completamente descabida e que não tem lugar no país no momento atual. Então é bom que tirem isso da cabeça, botem a cabeça no lugar, verificam o que podem fazer pelo país e não contra o país. General Augusto Heleno ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, entrevista ao vivo também agora na capa do portal UOL e no canal Band News TV. Ministro, eu queria checar com o senhor, já que o senhor está aqui ao vivo conosco, uma informação hoje que é trazida pelo jornal O Globo, que indica que o governo vai montar uma base nos Estados Unidos para comprar armas e munições e que isso traria economia de mais de 40% em relação às compras desses equipamentos feitas hoje no Brasil. É isso mesmo, ministro? Olha, se eu comentasse, eu seria leviano. Eu não tomei conhecimento disso e eu posso dizer o seguinte: nós sempre tivemos uma comissão nos Estados Unidos que é exatamente para a compra de material militar. Como a Marinha, a Força Aérea, tem comissões também nos Estados Unidos e até em Londres a Força Aérea tinha uma comissão. O objetivo é exatamente esse, é negociar em muito melhores condições compra de material militar, material bélico. Mas exatamente isso que você está perguntando, eu não tenho ideia. Sinceramente, eu não li. Eu posso até pesquisar e depois entrar em contato com vocês. Qualquer coisa que eu diga é leviandade, porque eu não tenho conhecimento disso. Na verdade, esse organismo já existe, né? Como o senhor disse, a comissão tem uma comissão do Exército, tem outra da Aeronáutica. CBW, a Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Há muitos anos, inclusive, né? Coisa não é de hoje, não. Muitos anos.
Agora, ministro, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que o senhor desse um testemunho aqui. As pesquisas têm apontado, a primeira delas foi do Paraná Pesquisas em 20 de julho, né, já apontando aí esse crescimento na popularidade do presidente, e acabou conferida por outros institutos também ao longo desse período. E o senhor tem acompanhado o presidente da República nessas viagens pelo país. Sobretudo no Nordeste também, né, viagens frequentes que têm sido feitas, e eu gostaria de saber do senhor, se o senhor percebe isso, esse aumento da popularidade do presidente, percebe-se isso nitidamente quando ele aparece em público, quando ele desembarca nos locais. Eu queria que o senhor desse um testemunho disso, que tem muita foto, muita imagem, né? Mas há aqueles que podem imaginar que se trata de armação, né? De claque, etc. Queria que o senhor desse um testemunho sobre isso, andando pelo Brasil na companhia do presidente, se é perceptível mesmo o crescimento da aprovação dele. Olha, Cláudio, eu fui talvez 70% ou 80% das viagens do presidente no país e no exterior. E até no exterior, é impressionante como vai gente para falar com o presidente na porta do hotel, na porta do restaurante que ele está. Então, essa busca de proximidade com o presidente é uma coisa incrível e nunca foi orquestrada, ela sempre foi espontânea. Recentemente, o que a gente percebe é que em alguns estados da federação, principalmente no Nordeste, aumentou muito esta busca por estar próximo do presidente, tocar no presidente, tirar uma foto com o presidente. E ele tem a favor dele uma coisa incrível, né, que é a autenticidade. Ele gosta disso. Ele não faz isso por, eu sou político e eu vou fazer porque eu precisava. Ele gosta disso. Ele gosta de estar no meio da população. Ele não se furta. Olha, tem percurso que a gente prevê acontecer em 20 minutos e às vezes a gente leva 40, 50 minutos, que cada vez que ele vê uma aglomeração de gente, e ele sabe que aquilo ali não foi contratado por ninguém, não tem sindicato por trás, não tem ONG por trás, não tem nada, né? É espontâneo. E até pela diversidade de povo que se mostra nessas aglomerações, ele salta para o carro, para, salta, aí salta todo mundo, vai lá, não sei o quê. E cada vez que acontece isso, eu pego uma conta do meu rosário assim, para rezar, né? Porque é um perigo danado. Para a segurança dele, é muito perigoso. Mas ele gosta disso, ele se alimenta nisso. E o que a gente percebe é que também para o país é bom, porque é uma maneira dele sentir de perto qual é a reação do povo em relação a determinadas coisas, né? Então, é muito importante. Houve um aumento considerável agora, nesses últimos 2 meses, principalmente no Nordeste. Mas por quê? Porque o Nordeste está sendo visto como uma prioridade 1000 no governo. O Nordeste é a redenção do Brasil. E o presidente sabe disso desde o início, se conversava isso com ele antes da eleição. Que o Nordeste precisava ser visto como alguma coisa que tinha que ser modificada. Nós não podemos continuar a ter aquelas visões do Nordeste, na época da estiagem, do bodezinho morrendo de sede, do senhorzinho morrendo de sede, da casa sem água, da população passando fome. Isto não é viável no século XXI com o potencial que o Nordeste tem. O Nordeste com todos os problemas de água, de transporte, de infraestrutura, produz muito. Nós temos lá a própria Petrolina. Eu acho que você conhece Petrolina, deve conhecer bem. Petrolina é um fenômeno, né? Ali aquele CEPAC, Centro de Pesquisa do CMA, é um negócio espetacular. É impressionante, impressionante. As melhores bancas do mundo, melão. E tem um produtor lá que produz 1 milhão de melões por dia. E está lá no Nordeste, com todas as dificuldades. Então, se nós dermos ao Nordeste uma infraestrutura compatível, e o ministro Tarcísio tem de cor toda a infraestrutura do Brasil, e é apaixonado por fazer uma outra infraestrutura no Nordeste, inclusive com o resgate do transporte ferroviário, isto é a redenção do Brasil. Eu sempre digo, o Nordeste é a redenção do Brasil, e a Amazônia é o futuro do Brasil, porque a Amazônia é mais complicada. Todos os problemas na Amazônia são gigantescos. O Nordeste é uma questão muito de vergonha na cara.
Então, eu acho que o Nordeste pode, em curto prazo, ser um orgulho e uma redenção para o país. Eu queria agradecer ao general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também no Portal UOL e na Band News TV. Ministro, obrigada, hein, mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Cláudio, muito obrigado. Tem gente que eu não sei o nome aí, que mudou, né? Hoje somos eu, a Thaís Freitas e o Cláudio Zaidan, que participamos da entrevista, ministro. Tá aí. Agora já mata dois. Estou brincando que não são pessoas completamente diferentes. Então, meu abraço a todos aí. Obrigado pelo convite, no caso Paulo Gilberto. E estou sempre às ordens. Um grande abraço. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, ministro.